Você sabe o que acontece quando juntam mulheres poderosas? TPM no ar. Entretenimento, beleza, moda, empreendedorismo. O universo da mulher no tempo de hoje. Agora, TPM no ar. Tudo para mulheres. Olá, sejam bem-vindos ao podcast Negócios de Mãe no TPM no ar. Meu nome é Fernanda Toledo. E eu sou a Aline Alves. Sejam muito bem-vindos a mais uma conversa gostosa, com uma mesa posta muito bem arrumada, trazida pela nossa colega Jaque da Panigosto. Temos os pretzels do Mr. Pretzel. Hoje nós temos de canela e de coco. Suelen, fique à vontade. É uma delícia. Ficarei. Quem prova, repete. Visualmente tá bom, né? Pois é. Então, vamos lá. Suelen, nossa convidada de hoje. Nós aqui, nós temos um hábito de falar sobre os pratinhos que a gente deixa cair durante a semana. O meu pratinho foi o da atividade física. Atividade física ficou, não consegui dar conta. E eu acho que o meu pratinho foi da organização da agenda, porque ficou tudo bagunçado, eu não consegui seguir os horários que eu queria dessa vez, não. E o seu, Suelen, se você for pensar no seu pratinho da semana, pode ser que seja mais de um, mas aquele que seja assim, que você fala, não, esse aqui realmente caiu e eu deixei ele lá. Eu tenho 2 pratinhos da atividade física, que eu me comprometi a fazer no mínimo 3 vezes por semana, e essa semana até agora eu fiz 2, mas ainda tem sábado e domingo, então dá para eu tirar o atraso. E a questão de trabalhar menos. Essa semana eu não consegui, que é a meta que eu estou de trabalhar menos. Então eu trabalhei demais. Levei trabalho para casa e continuei o trabalho. Então esse é o pratinho que eu tenho que largar, deixar cair, quebrar, mas eu não consegui. Então, se apresenta para o pessoal que está vendo a gente, Suelen. Quem é a Suelen? Eu sou Suelen, casada, tenho 2 crianças lindas, 3, uma no céu e uma cachorrinha agora. Sou mãe, empreendedora e tô na busca de uma vida mais leve. Essa é a Suelen resumida com um plano de 2025. E a Suelen, ela hoje é empreendedora, mas a Suelen sempre foi empreendedora? Sempre teve desejo de empreender? Não, eu trabalhei 15 anos na indústria. Então, primeiro eu foquei na indústria não por opção, por vontade, vamos dizer assim. Eu meio que fui destinada a esse caminho. E faz 6 anos, indo para 7, que eu empreendo. Então, 7 anos que a minha vida se transformou. E agora estamos no caminho. E desse caminho eu não saio mais. Me apaixonei por isso. E em busca de novos negócios agora. Mas de onde que veio o desejo de sair de CLT, daquela coisa de ter uma renda fixa, ter uma garantia? Porque empreender é aventurar. É aventurar. Eu tenho o hábito de falar que empreender você precisa ser um pouco louca para você conseguir aguentar. Mais ainda na economia que a gente tem hoje. Então, é uma luta diária e constante. Mas, para mim, há 6, 7 anos atrás, eu tinha a ilusão de que se eu empreendesse, eu ia trabalhar menos. Eu acho que todo mundo pensa um pouco isso, né? Todo mundo pensa nisso. Então, para mim, a ilusão era... É uma ilusão, mas às vezes também não. Porque o que aconteceu? Quando eu fui empreender, eu só vi que eu repliquei o padrão que eu já tinha na indústria. Que era esse workaholic. Então, quando eu saí, não aconteceu nada de diferente. Porque a Suelen continuou com o mesmo padrão. E aí, essa minha intenção de que eu vou empreender para eu trabalhar menos, independente de onde eu estava, eu segui o mesmo padrão. E eu fiquei ainda 6 anos. Eu identifiquei isso ano passado. Então, eu demorei 6 anos depois de empreender, que não era onde eu estava, mas era quem eu era. Entendeu? Então, essa foi a intenção. No primeiro momento, eu quis sair da indústria, porque eu queria um tempo mais. Eu fiz o planejamento da minha primeira gestação e eu imaginava que se eu empreendesse, eu conseguiria ficar mais tempo com ela, com a minha filha, quando nascesse e tudo mais. E aí eu vi que foi, nesses 6 anos, para mim, não funcionou muito bem.
Mas aí eu fui atrás de entender o motivo disso tudo e eu vi que às vezes não é empreendedorismo que faz isso, porque muitas vezes eu já conheço muitos empreendedores que com 3 anos de empreendedor conseguiu trabalhar menos, conseguiu se posicionar, ter um retorno maior, mas eu vi que isso não era do mercado, não era do meu negócio, era eu. Eu era acostumada, ainda sou acostumada a trabalhar demais. A sempre colocar o trabalho na frente de tudo. Então, se for empreendendo ou não, o padrão é o mesmo e eu continuava repetindo isso. Aí passei por uns perrengues o ano passado que veio me mostrar o que há 6 anos eu falava, mas eu saí do trabalho de indústria para trabalhar menos e agora eu trabalho o dobro do que eu trabalhava antes. Então, o que é que está acontecendo? Mas foram 6 anos para eu conseguir ver e acordar. Porque se você for pensar, é um padrão, né? Você ficou 15 anos naquele processo, então para você, nesses 6 anos, não era nada diferente, né? Não. Fazia-se normalmente. Não, e diferente era as pessoas que estavam ao meu redor que não faziam isso. Então, se eu encontrasse com alguém, porque quando você empreende, você acaba que muda os locais que as pessoas que você conhece, então você começa a conhecer mais, eu falo que mais pessoas loucas igual eu. Então, você começa a ficar em contato com mais pessoas empreendedoras. E aí, quando eu vi, eu falo, nossa, mas a pessoa, por exemplo... vamos um exemplo, a Aline, por exemplo, fechei a agenda, tal dia eu não vou atender. Eu falava, como assim? Você tá rasgando dinheiro. Como é que você vai ficar sem atender? Que absurdo. E depois reclama. Então, assim, eu tinha esse padrão na minha cabeça. Por mais que eu visse as pessoas ao meu redor conseguindo fazer isso, ao invés de eu parar e analisar, mas o que ela tá fazendo, o que está conseguindo, o que está permitindo, eu só ficava no julgamento, porque o meu padrão era correto, de trabalhar muito. E aí, uma hora... Não acredito que a vida mostre sem você querer, mas de tanto você pedir, uma hora vem a resposta, né? Do porquê essa loucura, do porquê essa loucura. E aí, eu fui atrás para tentar entender. E aí, eu vi que isso estava muito além do trabalho em si. Estava atrás de mim, de quem eu era, do que eu pensava, dos valores que eu tinha, do que eu tinha como prioridade ou não. Então, essa mudança que eu estou tentando, que essa semana não consegui, foi isso que me fez buscar muitas coisas. Muito estudo, muito entendimento e tá resolvendo de uma certa maneira. Essa semana caiu o prato, mas semana que vem eu pego esse prato de novo, entendeu? Mas eu sempre digo que a consciência é importante, né? Sim. E esse processo de diminuição de carga horária ou de diminuição, por exemplo, de números de atendimentos, para mim também pegou, né? Porque eu diminuí o número de atendimentos, mas eu não diminuí o meu trabalho. Pelo contrário, eu precisei diminuir o número de atendimentos para eu conseguir dar conta disso. E aí tem um dia da semana que eu não tenho nenhum atendimento, mas eu fico lá resolvendo todas as outras partes administrativas, trabalho o dia todo e saio de lá com a sensação de que eu não trabalhei. Mas é o psicológico, né? Por quê? Porque para mim o trabalhar é estar ali com os meus pacientes, é atender. E eu tive essa percepção. Então, quando você falou, eu falei assim, nossa, é verdade. Porque eu fiz tanta coisa nesse dia e eu fui embora de lá com a sensação de que eu não tinha trabalhado. Tinha feito nada. Ó, hoje, eu falei, eu vou estar com as meninas à noite. Então, eu vou começar a postar tudo que eu tô fazendo no dia. Gente, das 6 horas da manhã que eu acordei até 10 para as 9, porque eu abri a loja às 9 horas. A hora de eu chegar na loja e abrir, eu comecei a olhar meus stories. Depois eu falei, meu Deus, quanta coisa eu fiz. E aí, quando eu fico em casa, por exemplo, hoje eu vou trabalhar... É difícil isso acontecer. Mas, hoje eu vou trabalhar meio período, por exemplo. Aí eu fico na cabeça de que, nossa, você não tá fazendo nada. Você tá deixando de lado, depois não vai reclamar do resultado. E aí, quando hoje eu peguei pra olhar quanta coisa eu tinha feito das 6 às 10 para as 9, eu falei, gente, isso é o que geralmente muitas mães fazem. E fazem isso dentro de casa. Então, por que desvalorizar isso? Esse tempo que você fica na sua casa não pode ser desvalorizado. E era o que eu fazia. E aí, o que eu fazia? Eu me escondia no trabalho, porque para mim valia o tempo de quem estava trabalhando. Independente se desse resultado ou não. Eu tinha que estar ali trabalhando. Porque às vezes você tem um resultado maior saindo de cena.
analisando. Empreender é muito isso, né? Muita gente falava, não, você tem que olhar a parte estratégica, você tem que analisar o estratégico. E eu não entendia como fazer isso, e eu não entendia o momento de fazer isso, e eu não entendia o porquê disso. Sendo que o estratégico, na minha cabeça, o tempo que eu vou estar ali 3 horas, 4 horas analisando o estratégico, eu posso estar vendendo, eu posso estar colocando ação nas meninas. Eu não entendia o vínculo disso. E aí, hoje, o que eu tô buscando? Tô buscando essa diminuição. E eu vi que eu era uma pessoa viciada em trabalho. Por que eu falo que eu era? Porque a partir do momento que eu não tinha consciência disso, era uma coisa que eu fazia no automático. Agora, como eu tenho a consciência disso, essa semana, por exemplo, eu trabalhei bastante. Mas tudo tem um porquê. E eu sabia que era temporário. A gente tá com 2 pessoas de férias, a minha sócia tá de férias. Então, é normal eu me esforçar um pouco mais agora, mas semana que vem tudo tem que voltar ao normal. Então, essa semana passada, desde quando entrou janeiro, teve esse a mais, mas pra mim, na minha cabeça, tá como temporário. Semana que vem as coisas têm que voltar ao normal. Por quê? Porque eu saí da indústria com a justificativa de que eu queria mais tempo para ficar com os meus filhos. E a minha filha tem 6 anos e o Lourenço está com 3, e o que eu menos tenho é tempo para ficar com eles. E como eu me dei conta disso, de um dia que eu estava em casa, e eu falei para Isabela, não. E esse dia, gente, foi esse ano, tá? Foi há 2 semanas atrás. Eu falei para ela, Isabela, vamos brincar alguma coisa? Vamos fazer alguma coisa? Aí ela parou, ela falou, mas o quê, mamãe? Eu falei, não sei, vamos brincar alguma coisa aí você. O Lourenço estava dormindo, isso era 7 horas da noite. Eu falei, alguma coisa aí você, vamos brincar, que pra mim deveria ser o natural, né? O normal de uma mãe com um filho. E a gente se deparou que eu não sabia o que brincar com ela. E ela não sabia o que brincar comigo. Então, quando eu não sei o que eu faço para brincar com ela, eu falei, justificável. Agora, uma criança não saber o que brincar com a mãe, aquilo me doeu. Porque ela, que para mim significou? Ela sabia que eu não estava perto dela. Porque eu nunca tive esse tempo com ela em 6 anos. Eu nunca tive esse tempo de falar para ela, vamos brincar. E aí, isso me pegou muito mais. Mas pegou por quê? Por causa dessa consciência que eu tô buscando. Disso que eu tô trazendo. Isso foi de uma hora para outra? Não. Foi no momento que eu falei, basta, chega. Eu tenho que colocar minha vida no eixo, porque eu empreendi com a justificativa de que eu queria mais tempo e hoje eu tenho menos. Então, peraí, as coisas estão fora de ordem. Então, eu vou morrer de trabalhar, não vou ter o resultado que eu quero e não vou ter a vida que eu quero. Então, se eu tiver que escolher, eu vou ter que fazer uma escolha. E aí, veio junto, eu tive uma gravidez o ano passado, eu fiquei 3 meses gestando e aí eu perdi o meu bebê em novembro. E aí, nisso, quando eu engravidei e quando eu perdi, eu falava para Deus, mas qual é o propósito que o Senhor tem na minha vida? Por que eu tive que passar por isso? Por que eu tive que ser um instrumento? Porque para mim eu fui um instrumento para essa criança, aquele espírito se desenvolver, mas por que eu tive que passar por isso? E aí eu entendi que eu tive que passar por isso para eu ver o real sentido. Então, quando eu engravidei, eu tive coragem de fazer várias coisas na minha vida que eu não tinha tido coragem. Que em 6 anos eu não tive coragem de fazer. Então, limites, por exemplo. Essa criança, quando eu falei, não, agora eu vou ser mãe de 3. Então, mãe de 3, eu não posso continuar trabalhando do jeito que eu trabalho. Aí eu falei, não, então qual que é o meu plano? A partir do ano que vem, que esse plano continua, a partir de julho, eu irei trabalhar meio período. E aí eu comecei a estruturar a minha vida para que eu conseguisse estruturar as 2 lojas e a minha vida particular para que em julho de 2025 eu conseguisse trabalhar meio período. E aí fiz todos os movimentos para que isso acontecesse. Aí quando foi em novembro, eu perdi o bebê. Do jeito que veio, foi. Sabe? Graças a Deus, não tive dor, não tive nada. Simplesmente o coração parou de bater e foi embora. E aí eu falei, bom, eu tive que passar por esse aprendizado. Eu tive que passar por isso para eu entender as perguntas que eu tive durante 6 anos. Mas o que eu tô fazendo de errado? E aí eu consegui entender muita coisa. E aí no meio disso tudo,
eu fui procurar desenvolvimento pessoal, já busco isso há muito tempo, mas eu fiz um curso uma imersão de uma semana para eu entender tudo que estava acontecendo, para entender. E aí eu vi muita coisa. E aí eu vi que o padrão estava só se repetindo. Então, se eu voltasse de novo a trabalhar na indústria, se eu fechasse as lojas, eu voltasse, o padrão ia continuar se repetindo. Porque o problema não é onde eu estava, é quem eu era. E aí, quando essa criança foi embora, eu falei, bom, ela veio para fazer essa mudança. Então, agora essa mudança vai continuar, até para honrar o tempo que ela esteve comigo. Então, eu falei, não, e é isso que eu tô tentando. Me programar, me mexer, estudar o que eu preciso estudar. Mudar tudo que eu preciso mudar dentro da minha mente para que eu consiga trabalhar menos. Porque, para mim, o trabalho já virou um vício. Virou um vício constante. E, não sei se muitas pessoas se identificam, é uma fuga de muita coisa. Então, às vezes, para mim, era melhor ficar em casa do que ficar no trabalho do que ficar em casa com meus filhos, por exemplo. É ruim uma mãe dizer isso, mas é a realidade. É a realidade. Para mim, era mais fácil eu ficar no trabalho do que eu ficar em casa com as crianças. Hoje, eu entendo isso. Mas eu entendo porque eu tive coragem de olhar. Que 6 anos eu não consegui olhar. E agora eu tô nesse caminho. Isso que você falou do trabalho ser uma fuga, né? Mutatis mutandis, né? A gente usa no direito. Nas suas proporções. A gente tá vendo isso no período de férias, né? E eu ponho a minha culpa nisso. Nossa, a gente gosta dos filhos por perto, a gente ama os nossos filhos, mas a gente não sabe o que fazer com eles no período de férias. A gente não está acostumado a ficar perto deles, né, Fer? Exatamente. Ficar perto dele 1 hora, beleza. 2 horas, beleza. Agora ficar o dia inteiro com as crianças em casa, a gente não está acostumado a fazer Quase isso. 2 meses. 2 meses. Dependendo. A Isabela acabou a escola em novembro e vai voltar em fevereiro. Dezembro, meus janeiro também. inteiro de férias. Então, imagina. E você começa a se dar conta disso, que você não sabe o que fazer. E a oportunidade que você tem de ir para o escritório, para o trabalho, enfim, onde quer que você trabalhe, você vai, né? Porque lá é um ambiente que você está confortável, né? É um ambiente de domínio. Exato. É o que eu falo muito com meu marido. Eu falo, a gente tem que entender que a criança grita, a criança chora, a criança brinca. E ali é o ambiente dela. Esse é o normal ela fazer. Agora, se quer, por exemplo, quero ficar em casa trabalhando e quero que as crianças fiquem quietas, quero ficar em casa estudando e não quero ser incomodada, ali não é o local para você fazer isso. E aí é onde a gente usa isso como justificativa para sair. E aí, quando eu parei para analisar isso, eu falei, ou eu estou errada, ou eles vão crescer com uma mãe presente de corpo e ausente de alma. E não é isso que a gente quer. Pelo menos não é isso que eu busco. Tudo bem se tem muitas mães que acham isso, não tem nada contra, mas não é o que eu busco pra mim. E o que eu busco pra minha família, pros meus filhos. Então, mas assim, fácil não é. Só que, o que eu tô colocando na minha cabeça? É um passinho por vez. É um passinho por vez, é um passinho por vez. E o que eu entendi também? Eu fui doutrinada aquela que a mulher tinha que fazer tudo. A síndrome da Mulher Maravilha, que tá aí na moda, todo mundo falando e tudo mais. Mas tá tudo bem se eu não conseguir dar conta de tudo. Exatamente. Não tem problema nenhum se eu não conseguir dar conta. Ou se eu escolher o que eu vou dar conta. Hoje eu consigo ter essa consciência. Eu quero escolher o que eu quero dar conta. Então, não dou conta de fazer tal coisa. Tá, não vou dar conta. Que é os pratos que a gente tem que escolher. E essa semana eu tive uma evolução, assim, muito grande. Ontem até. Gente, parece uma coisa simples, mas para pessoas como eu, que estão acostumadas e doutrinadas a trabalhar no workaholic, que acorda às 6 horas da manhã, vai dormir 1 hora da manhã, trabalhando. Isso é uma coisa nova para mim. Eu tava em casa ontem, aí de novo, levei trabalho para casa, tinha coisa da loja hoje cedo, não ia dar conta, levei. Aí a Isabela veio e falou, mamãe, mas eu quero que você assista filme comigo. E aí eu falei, não, mamãe já vai. Não, mamãe, mas então tá ali parado. Tô esperando você aqui. E aí eu ainda não fui. E aí ela ficou lá na sala, mamãe, tô esperando você. Mamãe, assim, ela nunca fez isso. Minha filha tem 6 anos de idade. E ela nunca fez isso.
Ela nunca ficou me esperando para assistir um filme. E aí eu vi as mães falando na loja de que, ai, meu filho, não sei o quê. E as mães, as mulheres que não trabalham, que antes eu menosprezava de uma certa maneira. Eu achava que, mulheres fracas, porque ficam em casa. Só querem um bem bom, ficar embaixo da asa do marido. Hoje, já é uma maneira diferente de eu olhar. Eu quero ser essa mulher que fica em casa. Não o tempo todo, porque o meu perfil não consigo e não quero isso pra mim. Mas eu quero hoje ter a possibilidade de escolha de falar, hoje eu irei trabalhar de casa. Hoje eu ficarei em casa, hoje eu não quero fazer nada, e eu vou ficar aqui fazendo nada, entendeu? Pra mim, antes isso era um julgamento. Agora não é. Agora eu consigo ver a sabedoria dessa mulher de ficar em casa. Porque, gente, 2 meses as crianças na escola. Imagina você ficar 365 dias. Eu tenho clientes na loja que... Uma cliente muito querida, eu tenho 3 filhos. E ela fica o dia inteiro voltado pros filhos. E aí, eu conversando com ela essa semana, eu falei, meu Deus, você trabalha mais que eu, às vezes, porque vira motorista e vai e volta. E ela faz muito mais que eu. E antes eu menosprezava esse tipo de mulher. E hoje eu me vejo, depois dessa desconstrução e essa nova construção que eu estou fazendo na minha mente, no meu consciente, eu consigo ver que é essa mulher que eu quero ser. Sabe? É essa mulher. E aí, muitas vezes, eu conversando com muita gente, fala pra mim assim, mas você quer voltar a ser submissa? Quero. Eu quero. É estranho, né? Ver a Suelen falando um negócio desse, né? Quem me conhece, né? Eu quero ser submissa ao meu marido. Quero. Hoje é isso que eu quero pra minha vida. Por isso que eu impulsiono ele a fazer o melhor dele agora, que eu também entendi isso, porque eu quero, porque pra mim submissão é uma palavra muito diferente do que hoje em dia muita gente fala. Eu acho que o contexto dessa palavra foi muito deturpado com a inclusão de que a mulher tem que fazer tudo, tem que dar conta de tudo. A mulher tem que fazer tudo, tem que dar conta de tudo que depende a ela. Muitas vezes eu tomei a frente e virei essa louca do trabalho porque eu queria tomar o lugar do meu marido dentro de casa. E aí eu tomando o lugar dele, eu não tinha direito e nem espaço de tempo para olhar para os meus filhos. Porque eu queria fazer tudo. Eu queria fazer tudo, eu queria prover, eu queria decidir, eu queria. E eu criava 2 problemas. O problema da ausência com os meus filhos, o problema do peso que ficava em cima de mim, e aí realmente eu não tinha tempo para nada, e o problema de eu minar o meu marido dentro de casa. Então eu tinha 3 problemas. E hoje, quando eu vejo essas mulheres que conseguem ficar dentro de casa, eu falo, gente, essas mulheres são muito mais sábias do que eu imaginava. A sabedoria delas é muito superior ao que eu imaginava. Porque eu não consigo fazer o que elas fazem hoje. Eu falo que eu quero voltar, mas eu quero voltar, trabalhar meio período. Dadas as devidas proporções. Dadas as devidas proporções. Quero voltar a trabalhar meio período. Mas eu não quero. Eu acho que isso não consigo ficar em casa. Tudo bem, né? Porque é o que você tá falando. É uma questão de escolha. É o que cada uma quer pra si, né? Sim. Então, é diferente, porque eu também sou uma mulher que eu não me vejo ficando 24 horas na minha casa. E não porque eu não quero, não porque eu não gosto, mas é porque eu amo meu trabalho. Eu gosto do que eu faço, eu quero estar lá, né? Então, também tem essas questões. E uma das questões super importantes que eu acho que a gente acaba esquecendo muito é que para os filhos estarem felizes, para a casa estar feliz, para o marido estar feliz, a mulher tem que estar feliz com ela mesma. Ela tem que estar leve. Exato. Se a gente fica nessa cobrança, eu quero trabalhar mais, eu quero trabalhar menos, eu quero entrar, eu quero sair, eu preciso estar em casa, eu preciso... Que peso isso tem na gente, né? Agora, se a gente fala, não, eu vou trabalhar meio período, e tá tudo bem trabalhar meio período, vou pro trabalho quando tem que trabalhar, estou em casa quando eu tenho que estar. Porque não adianta nada estar em casa e falar assim, nossa, eu tinha que fazer isso, nossa, eu tenho que fazer aquilo, Então, ter essa percepção, eu acho que é super importante, né? Mas hoje em dia, quando eu estou em casa, eu ainda fico pensando, meu Deus, eu deveria estar fazendo tal coisa, tal coisa, tal coisa. Meu Deus, essa 1 hora que eu fiquei dormindo, porque eu geralmente acordo 5 horas da manhã.
E hoje, por exemplo, eu me dei o direito de acordar às 6. Aí eu fiquei, meu Deus, uma hora que eu acordei mais tarde, eu já deveria ter feito tal coisa, tal coisa, tal coisa. Mas sabe o que eu acho? Não sei se vocês vão concordar comigo. E as mulheres, anos 80, 90, e aqui eu entrego a nossa idade. Faça as contas. Faz aí. A gente veio de mães que só ficavam em casa. E a nossa geração veio com a missão de fazer diferente. De trabalhar, de ajudar no sustento da casa, certo? Só que sem deixar os afazeres de mãe. Aí o que aconteceu? E da casa. E da casa. O que aconteceu? A gente bugou. Bugou. Porque a gente trabalha que nem louca. A gente rebola para dar conta. Porque veio a missão da gente trabalhar fora e da gente ajudar no sustento da casa. Mas não desobrigou a gente das tarefas de casa. Não obrigou o homem a fazer. Só veio o peso maior, né? Só veio o peso maior. A gente só acumulou função. Sim. E aí agora a gente tá vendo que isso é demais, que isso não está dando certo, e é onde a gente está recalculando rota. Onde passamos a aceitar a ajuda dos maridos, porque a gente não aceitava, a De gente jeito queria algum. fazer sozinha. De jeito algum. Né? Tanto no cuidado dos filhos, quanto nas coisas da casa. Então a gente está aprendendo a fazer isso. Então, a gente está preparando a próxima geração. Sim. Que a nossa tentou fazer tudo e viu que não está dando certo. A gente está ficando doente emocionalmente. Eu vi uma entrevista uma vez da Ingrid Guimarães, onde ela dizia exatamente isso. Ela falava assim, nós vimos que a síndrome de Mulher Maravilha deu muito errado pra gente. Deu muito errado, porque sobrecarregou demais. E aí ela falava da questão da depressão da mulher, da questão do estresse, da questão de muitas de doenças mentais mesmo. E, por outro lado, da questão dos filhos crescerem diferentes, porque não tinha ali a presença da mãe em si, né? E aí eu lembro que quando eu ouvi isso, eu falei assim, cara, não é que deu errado mesmo? Mas hoje em dia, quando várias pessoas falam, mas trabalhar não mata ninguém. Eu sei que não mata, mas por isso que os psicólogos estão lotados, os psiquiatras, várias crises e surtos que há 20 anos atrás não existia. Crise do pânico, crise disso, não tinha nessa proporção. Então... E que as pessoas estão indo cada vez mais novas procurar isso. A Isabela, com 6 anos de idade, ela já estava passando no psicólogo. Aí eu falei, quando... Isso tudo foi descoberta do ano passado. Aí eu falei, não, eu tô fazendo alguma coisa de errado. E aí eu já vinha procurando esses desenvolvimentos e tudo mais, mas aí foi onde eu falei, não, eu vou mais a fundo nisso. Eu quero realmente entender a mente humana, os reflexos de crenças, de padrões e tudo mais na nossa vida, porque eu não quero repassar isso para os meus filhos. Então, tudo de errado que fica em mim, que não passe isso pra eles. E aí que eu fui entender, e aí é aquilo, né? Você vai puxando, né? Você acha que é um negocinho só, porque eu achava que era só o trabalho. Não, então como é que eu resolvo? É só eu trabalhar menos. Mas aí eu não entendi o motivo do meu trabalho, eu não entendi o porquê que eu ficava. E aí fui puxando, Jesus amado, agora tô até hoje puxando o fio. E já enrolei o novelo de lã e o negócio tá lá ainda. Mas eu acho que o fato é que dado, né, todo mundo ali tem a sua vivência, mas os pensamentos, as cobranças não são muito diferentes, né? Trabalhos em ramos completamente diferentes. Então, por exemplo, eu tenho lá a clínica multidisciplinar, a Fernanda é advogada, você tem a loja, são ramos totalmente diferentes, mas temos muitas coisas em comum, muitas cobranças em comum e pensamentos também, né? E me assusta, porque a gente fez uma entrevista recente em que a entrevistada usou o termo viciada em trabalho. Viciada em trabalho. Né? E é o que eu sou. E tô tentando já percebi, agora tô tentando me libertar disso. Mas minha mãe sempre falava, não, você trabalha demais, não porque seus filhos, não porque você não tá vendo isso, não tá vendo aquilo. E aí, o que eu comecei a fazer? Eu comecei a mudar a minha vida para eu não conseguir depender deles. Olha que louco, eu comecei a complicar a minha rotina para que eu não dependesse dos meus pais. Então, a primeira coisa, me mudei para longe dos meus pais.
Porque pra mim era muito prático. Eu ficava no trabalho e eu morava na rua da casa da minha mãe. E aí, tudo que precisava, minha mãe ia e fazia. E eu continuava trabalhando. Chega a ponto de eu não tirar horário de almoço. Então, eu entrava na loja 9 horas da manhã, saía da loja 7, 8, 9 horas da noite sem comer. O dia inteiro sem comer. Só no cafezinho preto, que é o meu vício. Cafezinho preto. E eu falei, não, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer o caminho inverso. Então, se eu não consigo conscientemente fazer isso, eu vou ter que piorar minha rotina para que eu consiga não depender deles. Aí, o que eu fiz? Mudei a Isabela de escola, porque a Isabela estudava na escola rua de trás da casa da minha mãe. Aí, quando eu falava pra ela assim, não, filhinha, a mamãe vai te buscar. Porque as mães iam buscar a maioria dos amiguinhos e só eu não ia buscá-la. E aí ela falava, todo mundo, a mãe vai buscar, e você não vai. Eu falava, não, a mamãe vai. E aí entrava um cliente na loja, eu ficava ali atendendo, aí a minha mãe só falava, Su, eu tô indo lá buscar. Eu falava, ai, tá bom, obrigada. Ou às vezes ia, várias vezes, eu saía da loja correndo, atrasada pra buscar, e a minha mãe já tinha pego a Isabela. Aí eu falava, meu Deus, que parte da mãe que eu não tô sendo? E aí eu mudei toda a minha rotina. E aí eu me mudei de perto da casa da minha mãe, mudei a Isabela de escola. Então agora, nem se minha mãe quiser, minha mãe não vai. Porque pra minha mãe ir, ela fala que é muito longe. Do outro lado de cidade, não vai. Então assim, eu sei que eu sou obrigada a ir. A Isabela já ficou uma horinha atrasada na escola, alguns dias, mas foi exceção ano passado. Então eu comecei a mudar a rotina, a minha rotina para isso. Gente, desde janeiro, tem dias que eu acordo a Isabela e o Lourenço mais cedo. Aí fala, nossa, que louca. É louco eu fazer isso, mas eu acordo mais cedo pra eu conseguir ficar mais tempo com eles. Então, a Isabela não tá indo na escola, o Lourenço vai esse ano, mas não tá indo ainda. Geralmente, eles acordam umas 8 horas. Tem dia que eu acordo eles 7 horas. Por quê? Porque eu quero que a rotina deles comecem antes, pra que eles tenham 1 hora mais de mãe naquele dia. Então, esses dias que eu fiquei trabalhando até tarde, eu acordava eles mais cedo. Porque ao invés deles terem das 8 às 9 a mãe, eles vão ter das 7 às 9 a mãe. Ah, é loucura? Pode ser, mas é o que eu dou conta hoje de fazer. Hoje é o que eu dou conta de fazer. Então, se eu tiver que fazer isso, eu vou continuar fazendo. Porque aí eu estarei mais tempo perto deles, entendeu? Então, eu comecei a fazer algumas coisas para eu conseguir ficar mais perto deles. Tá funcionando? Pra mim, tá. Pode ser que pra outra mãe não funcione, mas pra mim funciona. E aquilo também, a gente tem que ver o que funciona dentro da nossa casa. Sim. Porque cada família tem um formato, cada família tem um padrão, cada família é de um jeito diferente. Então, eu tô vendo o que se enquadra à minha família, ao meu projeto de família, que é o que eu dou conta hoje de ter. Profundo isso, né? Jesus! Porque cada mulher, assim, né, que tá nos ouvindo também, pode estar pensando assim, ela faz isso, mas eu faço isso, né? Então, por exemplo, enquanto você tava falando, eu tava pensando assim, eu não abro mão de levá-los na escola, né? E aí, o ano passado, o ano retrasado, todos os dias, meus pais pegavam ela na escola. O ano passado, eu pegava 3 vezes na semana, e eles continuavam pegando 2 vezes na semana. E esse ano, eu me programei para todo dia eu levar e todo dia eu buscar, né? Então, assim, são passos de formiguinha, mas são passos que estão sendo dados. E é a construção, né, Aline, que você está fazendo. O que eu penso? A construção é uma coisa por vez. Porque eu me pegava muito em ter que mudar tudo de uma vez. Sim. E aí eu me perdia nesse tudo de uma vez, porque já era uma desculpa para eu não conseguir fazer mesmo. Porque aí, quando você faz um monte de coisa, você não consegue fazer nada. Então, eu usava até isso como justificativa pra mim. Ah, não, Sueli, mas você não consegue? Olha quanta coisa você tá fazendo. Mas peraí, eu que tô me colocando naquela situação de fazer muita coisa. E o que a gente tava conversando antes, pra mim, o que pega muito é depender. Porque, querendo ou não, é a mesma coisa. Você falou, levava de manhã e eles buscavam à tarde. Depois, 3 vezes na semana. Tá, mas é uma responsabilidade que você tá dando pra quem não tem que ter. Exato. Então, eu dei uma responsabilidade pros meus pais, por exemplo, que eles não tinham que ter. Ah, você tem que aceitar ajuda? Tenho. Mas eu tenho que dar conta de ser mãe. E era uma coisa que eu não tinha noção até o ano passado. Eu queria ser mãe, mas eu dava toda a responsabilidade para eles. De ida, de volta, até esse ano. Uma amiga minha falou, vou colocar em tal aula, vamos. Eu falei, espera.
Eu vou ver o meu tempo, meu planejamento, pra ver se eu consigo dar conta de levar e buscar. A Isabela começou a natação ano passado, gente, 3 vezes. Pra todo mundo que pergunta, eu minto. Eu falo assim pra pessoa. Ai, não, isso é uma parte de verdade. Pelo menos tá sendo sincera, né? Sendo sincera, é uma parte de verdade, mas tem um pouco de mentira nisso. Ela realmente começou a natação e ela realmente falou que não queria ir, mas ela falou, e eu não insisti. Por quê? Porque eu não conseguia dar conta de levá-la na natação. Ela falou um dia, mas não tô afim hoje. Eu falei, tá bom! Ótimo. Ótimo, minha filha, não vai mais. Mas eu não dava conta de levá-la. Então, eu pagava. Igual a gente, quando paga academia e não vai, e a gente dá um monte de justificativa pra gente mesmo. Eu pagava pra ela, e aí eu me atrasava, não conseguia dar prioridade para levar a minha filha no compromisso dela, que eu, como adulta, me comprometi a levá-la. E, tipo, foi um compromisso que você arrumou pra ela, né? Eu arrumei esse compromisso pra ela. E aí ela não ia, muitas vezes ela ficava frustrada em não ir, porque ela ficava esperando com a roupa de piscina. Que dó, a gente morre com isso. E aí eu não levava ela. E eu chegava, meu Deus, vários dias eu esquecia. Esquecia. Fazendo as coisas, esquecia. E aí ela começou 3 vezes o ano passado, a natação, e as 3 vezes ela parou. Aí ela não quis, realmente. Ela falou, mamãe, não quero mais. Eu falei, tá bom, então não vai. Menos uma coisa. Eu inventei pra cabeça, mas agora, ó, menos uma coisa. Tá certo? Pra mim, não, tá errado. Por quê? Porque o compromisso foi meu. E a partir do momento que eu me comprometi, o que eu tô ensinando pra ela? Isso que me pega hoje. O que eu ensino pra ela? Eu ensino pra ela que ela pode se comprometer e não fazer. Então, o que eu tô passando de valor pra ela? Que tá tudo bem você se comprometer e não fazer. Uma vez, tá, mas não é legal você fazer isso sempre. Porque só no quesito natação, eu fiz isso 3 vezes com ela. Só no quesito natação. Como você faz uma coisa, você faz todas as outras. Então, imagina no tanto de coisas que eu nem tenho consciência. Que eu ensinei de uma maneira errada pra ela. E eles são reflexos da gente, né, gente? Então, mas eu acho que o mais importante é isso, né? Perceber ali E querer mudar. E querer fazer mudar, né? diferente. Não vou dizer consertar, mas ter passos para que isso seja diferente, né? E entender que tá tudo bem, a gente reconheceu, vamos fazer diferente. e vamos fazer Né? devagarzinho. Exato, então eu acho que isso que é o principal. E tornar a nossa maternidade, o nosso empreendedorismo mais leve e mais prazeroso para nós e para quem tá na nossa volta. Gente, você sabe como é que eu consegui tirar 1 hora de almoço por dia? Falei pra minha mãe assim, não vou mais almoçar aqui na casa da senhora. Mas por quê? Mãe, obrigado, mas não vou. Porque quando eu almoço na casa da minha mãe, eu vou como em 5 minutos. Olha eu falando isso pra nutricionista. Eu vou como, engulo e já volto a trabalhar. Mas às vezes que eu ia lá na hora do almoço, sua mãe falava pra mim, senta aqui pra comer, porque daí ela come Que junto daí com a você. Suelen vai e come. Porque daí ela almoça junto com você. Porque aí quando tinha alguém lá, por exemplo, a Aline, aí eu ia, entrava, sentava e comia. Já chegou o absurdo de eu comer de pé. E aí, assim, hoje eu entendo que essa questão envolve várias outras questões. Que é isso que eu tô trabalhando dentro de mim. Mas até nisso, o que eu fiz? Eu falei pra minha mãe, não vou mais almoçar aí. Não, mas por quê? Porque eu vou me obrigar a almoçar na minha casa. Porque daí eu pego as crianças, vou pra casa, faço almoço, alimento os meus filhos e depois eu levo eles pra casa da senhora. Loucura, né? Mas são as formas que a gente encontra, né? De ir fazendo diferente. Fazer a rotina dar certo, né, Fer? Exatamente. Su, nem parece. Já passou Mas muito já tempo, eu falo, né, tempo. gente? Olha, isso é tão bom, porque o que você fala, tenho certeza que tem alguém que se identifica, alguém que passa por uma situação semelhante, não tem com quem dividir, porque a gente enfrenta muito julgamento. Sim. Né? Principalmente quando a gente tem esses sentimentos, né? De, não, eu não quero mais ser a Mulher Maravilha, eu quero ser a mulher submissa. Imagina que você vai falar isso para uma amiga. Você Difícil tirar a máscara. Exatamente. Então, eu tenho certeza que alguém se identificou que isso ajudou muito uma mulher assim, a tomar alguma decisão. Que bênção. Quero agradecer a você que nos acompanhou. Pedir para que se inscreva no nosso canal, para que faça sugestões. Se conhece alguém que tem alguma história que mereça ser compartilhada, que vale a pena ser compartilhada aqui com a gente,
coloque lá nos comentários. E você também é bem-vindo aqui. Então, até a próxima. Obrigada, gente. Tchau!